Oi, turminha, tudo bem? Vamos continuar aí no nosso tema. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre deuses e também sobre o teatro, porque ele tem tudo a ver com os deuses gregos. Então, vamos lá conhecer os deuses, né? No começo do bimestre nós falamos um pouquinho sobre ele e eu sei que vocês já viram eles em história, né? Então eu coloquei aqui os três principais deuses e nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles, sobre a arquitetura e sobre o teatro grego, que tudo está interligado aqui com os deuses do Olimpo. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esses deuses. Cronos, filho de Gaia e Urano, temia a profecia de que seria destronado por um de seus próprios filhos, e cada um que nascia por ele era devorado. Porém sua esposa Réia, à espera de mais um filho, fugiu pra ilha de Creta. E quando ele nasceu, em vez de entregar o menino, uma pedra ela lhe deu. E assim sobreviveu e virou o rei dos deuses, o poderoso Zeus, que com uma estranha poção trouxe de volta aos irmãos Hades e Poseidon. E também suas irmãs, Hestia, Deméter e Hera, indo todos para o Olimpo, onde Zeus reina supremo. Zeus teve muitos filhos com Hera e outras deusas: Ares, o deus da guerra, Afrodite da beleza, Apolo do sol e da música, Atena da sabedoria. Todos eles cultuados pelo incrível povo grego: Deméter, deusa da colheita, Dionísio, deus do vinho, Artemis da caça e da lua, Hermes, o mensageiro. Todos eles poderosos e nem sempre em harmonia, disputando uns com os outros por paixão, ciúme ou ira. Zeus resolvendo tudo com a sua sabedoria. Eu achei bem legal esse vídeo, porque mostra todos os principais deuses de uma forma assim bem diferente. Então, tem aí uma história, né? Tem uma história muito antes, né, da história de Zeus, e tem aí a história de todos os outros deuses que também vêm depois dele. E é muito bacana. Eu sei que vocês já viram em outras matérias, e eu não vou entrar em detalhes assim, na verdade, sobre todos eles, mas é muito importante que a gente conheça, porque são esses deuses desse período que influenciaram muitas coisas. Então, por exemplo, a arquitetura, que nós conhecemos como arquitetura grega, ela é inspirada naquele período. Então, é claro que a gente sabe que a história dos deuses, dos heróis e dos monstros era uma história contada, né? Não foi propriamente real. Porém, muitas coisas fazem parte da realidade, principalmente quando a gente fala da arquitetura. Então, o que hoje nós conhecemos
como templos gregos, como a arquitetura grega, ela ainda está intacta. Então, como aqui, ó, nessa imagem, nós temos aí como está hoje o templo de Poseidon e como era, né, o templo de Poseidon. Então, a estrutura propriamente dita, ela está intacta. E esses lugares, eles estão, essas construções, tanto de Atenas, como de Zeus, como de Poseidon, né, os templos que eram destinados à oração para esses deuses, eles estão lá para a gente poder visitar, para a gente poder conhecer, ok? E existem algumas características que são muito marcantes. Então a gente tem aqui, ó, dórico, jônico e coríntio. Esse dórico, jônico e coríntio é o nome dessas colunas, que cada uma tem uma característica. Eu peguei esse textinho para a gente poder dar uma olhada, ele não está na apostila de vocês, tá? Então fala assim, ó, a arquitetura grega, como a egípcia e muitas outras da antiguidade, era monumental e bastante voltada para a construção de templos. 3 gêneros marcaram particularmente a Grécia desse período, foi o dórico, o jônico e o coríntio. Todos eles privilegiavam a harmonia das formas e, de modo geral, tinham forma retangular quando observados de cima, e eram circundados por colunas, que sustentavam uma cobertura dividida em 2 vertentes, ou águas. O núcleo da edificação era uma câmara chamada cela ou naus, dedicada à imagem do deus homenageado. Então, tinha essa fachada triangular, era toda rodeada de colunas, e dentro era um salão onde ficava a estátua do homenageado, então do deus que representava aquele templo, tá? Então, a gente, por exemplo, aqui, ó, tá? Essa daqui é uma estrutura que você consegue hoje andar nela. Então, se um dia você tiver a oportunidade de ir à Grécia, você vai encontrar uma estrutura desse jeito, que era assim, né? Toda detalhada, toda cheia de esculturas, de arte, né? E hoje, com o passar de tantos anos, nós as encontramos assim. Porém, ainda as encontramos em pé, muitas delas. Isso que é o mais, acho que é o mais interessante, tá? E aí ela é formada por 3 tipos de coluna. Então eu coloquei aqui, ó, um desenho e uma foto para poder ilustrar. Então aqui no desenho, ó, a gente tem o dórico, que é mais simples, o jônico, que é com essa parte circular, olha, de um lado e do outro, e o coríntio, que é bem mais decorado. Então, se a gente for olhar agora aqui na foto de uma coluna original, a gente vai perceber muito bem isso, olha. O dórico, simples, o jônico, com circular, e o coríntio, não é Corinthians, tá? É coríntio, com esses detalhes de folhagem. Tá vendo que são folhas? A parte da base dela, do centro dela é igual, umas talvez mais largas, né, ó, do que as outras, mas elas são semelhantes. E o que diferencia mesmo é a parte de cima, tá? É o fuste. Então, dentro das construções, esse daqui é uma folhinha que eu mandei para vocês. Eu mandei essa folhinha para vocês, essa daqui de baixo, na mesma folha, para vocês terem essa ideia aí na hora da prova poder realizar, tá? Então, a gente tem aqui toda a estrutura de uma construção, né, grega. Então, a gente tem o frontão, que é essa parte triangular, olha. Então, a gente tem o frontão, a gente tem as colunas e a base, a eutinteria, ok? Ó. Então, a gente tem ou estereobata, ok? Cada um tem um nome, cada parte tem um nome. Qual é a parte que eu quero que vocês grifem? Eu quero que vocês grifem essa palavra, frontão, ok? E dórico, coríntio e jônico, tá? Outra palavra, base, que é essa parte de baixo, fuste, que é a parte do meio, e capitel, que é a parte de cima. Então, o nome das partes de uma coluna, base, fuste, capitel, ok? Os capitéis, eles podem ser dóricos, coríntios ou jônicos.
a gente vê a diferença, olha, um do outro. Um mais simples, né, retinho, um mais cheio de detalhes, cheio de flores ou folhas, e o outro circular, ok? Então, frontão, dórico, coríntio e jônico, base, fuste e capitel, ok? São os nomes e as partes da coluna. Aqui tá mais fácil, olha, para a gente poder ver. Então, a gente tem a parte de cima dela, que pode ser bem diferente. Então, aqui é a estrutura e a parte de cima das colunas, que é a parte do capitel. Então, a gente tem aqui, né, a coríntia, a jônica e a dórica. A parte do fuste aqui, ó, é igual, talvez mais simples, mais fino, mais largo. E as bases, que pode ser reta, com duas circulares, ou com várias, né? Vai depender do detalhe aí da formação desta coluna. Então, das 3 ordens gregas, a dórica é a mais antiga e sólida. Então, a dórica é a mais antiga e sólida. A coluna não tem base, tem corpo. Então, ela não tem a base aqui, essa base, ó. Ela só tem o corpo, tá? Então, a gente só vê... a gente só vê essa parte lisa, ó, tá? E tem um capitel simples. A coluna jônica, que é a do meio, é um desenvolvimento mais leve da dórica. Então, ela desenvolve mais levemente, tá? O corpo canelado, então ela tem esse corpo mais fino do que o corpo da dórica, tá? A base, tem uma base pequena, tá? E o capitel tem as voltas, ó, as volutas, ok? Essa parte redonda, circular. A coríntia, com o seu plinto e corpo canelado, plinto é essa parte de baixo, corpo canelado, é uma variação da jônica. Então, é como se eles tivessem melhorado a jônica, tá? Então, ela tem um capitel todo ornamentado com folhas e flores, tá? E o corpo é muito parecido com o corpo da jônica, ok? Então, essas duas folhas, essas duas partes, elas estão com vocês. Anotem essas características, vai cair na prova, eu vou perguntar, que coluna é essa? Você vai me dizer, é dórica, é coríntia, esse capitel, ele faz parte de qual coluna? Aí você vai me dizer, da coluna coríntia, porque tem folhas. É da capitel, o capitel faz parte da jônica, porque ele tem essa parte canelar, essa voluta, né? Esse circular aqui, né? Esse espiral. E essa daqui mais simples, qual é? A dórica. Então, você vai poder encontrar aí qual coluna, ok? E lembrando da característica aí da arte, da construção, né, grega, da arquitetura grega, que são sempre esses templos né, no alto de montanhas, de vales, que eram para eles poderem ter aí uma homenagem aos deuses. Então, eram templos de oração, ok? São vários espalhados pela Grécia. Então, a gente tem alguns como esse, ó, no alto de uma colina, que deve ser incrível, né, de visitar. Então, tem vários espalhados aí. Tem templo de Zeus, templos de Poseidon, tem Atenas, na cidade de Atenas, ok? Então, tem vários templos aí bacanas para a gente poder estudar. E os nossos deuses, sem esquecê-los, né? Que aí é tão querido por muitos. E sem contar também os monstros, né? Que vocês viram na aula anterior. E o que tem a ver tudo isso, professora, com o teatro? Então, vamos conhecer aqui o teatro grego. O teatro grego, ele foi... o seu surgimento acontece por causa de um deus, tá? Que é o Dionísio. O Dionísio era o deus do vinho, o deus da uva. E as festividades, né, elas aconteciam exatamente na época da colheita da uva. Essa página aqui, ela está na apostila de vocês, na página 17. Eu já deixei grifado o que é importante. Então, pega a sua apostila e grifa o que está de amarelo no meu, ok?
Então vamos conhecer, ó, o carro naval. O que lembra essa palavra, gente? Carro naval. Carro naval, carro naval, carnaval. Olha quantas coisas lembram essa palavra, tá? Então, o carro naval de Dionísio. De acordo com a explicação de Dona Benta, que tem aí no livro de vocês, que está no sítio do Pica-Pau Amarelo, na parte do Minotauro, tá? Eu não entrei em detalhes nisso, porque teria que pegar aí o documentário, tá? Então eu pulei essa parte e passei outras coisas para vocês. Então, o teatro, que começa a grifar aí, gente, ó. O teatro teve sua origem nos rituais e homenagens a Dionísio, que era o deus do vinho. Nessas celebrações pelos campos da Grécia, cerca de 50 pessoas formavam um coro. Então, imagina aí um coro de pessoas cantando, tá? 50 andando na rua e cantando, tá? Isto é um conjunto que dançava e cantava animadamente hinos conhecidos como ditirambos. Esse grupo saía em desfiles festivos e muitas vezes levavam com eles um carro naval. Então, aqui nesse vaso, lembra que eu falei para vocês da importância dos vasos gregos? Porque eram neles que as pinturas revelavam as histórias. Então, olha aqui, ó. Um vaso grego tem esse formato, né, que parece o Minotauro aqui. E ele tem esse formato e o desenho preto aqui dentro do vaso, né? Desculpa, do lado de fora do vaso, que é um vaso pintado também de laranja, a gente tem o desenho aqui do carro naval, ok? Ó, são os cavalos puxando uma carroça com uma pessoa em cima, então é um carro naval, ok? Então Dionísio em seu carro naval é de 500 antes de Cristo e é uma reprodução de pintura em vaso grego, está no Museu de Bolonha, na Itália, ok? Então, novamente um vaso que foi encontrado em pedaços e que foi unido, ok? Então, aqui nós temos Dionísio, deus do vinho, em cima de um carro naval. Esse grupo saía em desfile festivos e muitas vezes levava um carro naval como esse que nós vimos. Espécie de carro alegórico, no formato de um barco, que carregava uma estátua de Dionísio, ou alguém vestido como ele. Atualmente, algumas pessoas acreditam que a palavra carnaval tenha origem no termo carro naval. Curiosamente, no carnaval brasileiro, o rei Momo dá início aos festejos gritando Evoé Baco, que é uma saudação feita na antiguidade durante as celebrações a Dionísio. A professora, mas está falando Evoé Baco. É porque Baco, na cultura romana, é chamado de... Baco na cultura romana é o nome que se fala, porém é o deus Dionísio. Então, Dionísio, na cultura romana, se fala Baco, ok? Então, se você ouvir falar de Baco e ouvir falar Dionísio, é o mesmo deus. Só muda aí a nomenclatura, o nome, ok? Então, Baco e Dionísio eram as mesmas pessoas, tá? E aí também, continuando, o espetáculo Para Rir e Chorar, que também está na mesma página, 17, conta aí a história do início do teatro. Então, se nós formos separar aqui, como eu separei, olha, aqui é a história de talvez o surgimento do carnaval, do nome carnaval, e que tem tudo a ver também com o teatro, porque quando nessa festividade da colheita o coro saía com um carro naval pelas ruas, evocando Baco, saudando, né, Baco, Dionísio, e agradecendo pela colheita, em cima do carro naval ia uma estátua de Dionísio, ou alguém vestido de Dionísio. Tá? Isso acontecia ano atrás de ano. Porém, em um ano, tudo mudou. Por quê? Colocaram um rapaz vestido em cima do carro naval, vestido de Dionísio, deus do vinho, e o coro que estava acompanhando o carro começou a cantar
Ele falou, é Baco, dale Baco, salve, né? Dionísio, deus do vinho, Dionísio, deus do vinho, graças a Dionísio, deus do vinho. E aí, de repente, mudou, porque o rapaz que estava vestido de Dionísio resolveu responder o que ninguém nunca tinha feito. E aí ele responde, sou Dionísio, deus do vinho. E aí, naquele momento, ele cria o primeiro ator do mundo. Então, o primeiro ator foi um homem chamado Tespes, que sobe em cima de um carro naval para simbolizar Dionísio. Vamos conhecer essa história? Tem um vídeo bem interessante que eu peguei na internet que fala sobre ele. Então, vamos lá. Preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? É verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto. Mas, na verdade, os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta, inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar, ele, Dionísio, é formidável, cantou. Eu, Dionísio, sou formidável. Ao cantar, eu, Dionísio, em vez de ele, Dionísio, Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função. Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta a notícia dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Mas eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo.
Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como catarse. E assim, gente, Téspis, que está em cima de um carro naval, inicia a história do teatro. Então, aqui na apostila de vocês, Espetáculo para Rir e Chorar, eu grifei algumas dessas informações que nós vimos no vídeo. Então, historicamente, atribui-se a um homem chamado Téspis a iniciativa de vestir uma máscara de Dionísio e interpretar o papel desse deus, conversando com o coro. Por isso, ele é considerado o primeiro ator de teatro do mundo. Depois disso, ele e os outros artistas passaram a criar e a encenar histórias novas com base em mitos criando as tragédias. Então, as primeiras histórias representadas pelos atores da época, né, influenciados aí pela história de Téspis, foram as tragédias, onde eles contavam as histórias dos deuses, dos heróis, que nós já vimos que muitos deles acabam bem drásticas, né? Monstro matando heróis sendo mortos por causa de amor e tudo mais. Então eram essas histórias que eram representadas. Hoje chamamos de tragédia os fatos terríveis que acontecem quando menos esperamos. Porém, há 2.500 anos, os gregos usavam esse termo para um tipo de peça bastante específica. Ela mostrava pessoas nobres ou heróicas que cometiam algum erro na condução de suas vidas e, com consequências, sofriam terrivelmente. Ao assistir esse espetáculo, o público se identificava e aprendia com as falhas dos heróis. E aí as pessoas começaram a gostar muito desse tipo de atividade. E passaram aí, os grandes, né, poderosos, passaram a construir locais apropriados para essas apresentações. Tudo isso que iniciou com Téspis. E aí surgem os grandes e famosos teatros gregos ao céu aberto. E junto disso veio novas formas de fazer apresentações, porque as pessoas não queriam só aprender e ver tragédias, elas queriam também se divertir mais. Então surgem as comédias. Então, além de derramar lágrimas de piedade durante as tragédias, os espectadores também gargalhavam em outro tipo de peça, que tratava de temas sociais e políticos da cidade, a comédia, termo usado até hoje para as apresentações que nos fazem rir. Uma terceira categoria foi criada também, que é o drama satírico, tá? Misturando elementos da tragédia e da comédia. Esse tipo de peça apresentava um coro de sátiros, então eram homens vestidos e disfarçados de sátiros, com as pernas de bode, como escreveu Monteiro Lobato na história dele, ok? E aí, para a gente poder se familiarizar mais, vou mostrar para vocês como eram os teatros gregos. Então, aqui tem algumas fotos, algumas imagens sobre o teatro grego. Na apostila de vocês, está na página 20, tá? Como foi dito no vídeo, lugar de onde se vê. Então, eles eram feitos encostado em colinas, olha, para poder se ver de longe. Antes de falar propriamente da estrutura do teatro, eu quero que vocês prestem atenção nessas duas máscaras. Essas duas máscaras hoje são um símbolo universal do teatro. Então, qualquer lugar do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Espanha, no Brasil, no México, no Paraguai, onde você vê essa imagem, ela tem alguma representação com teatro. Então, ou é uma sala de teatro, ou é um curso de teatro, ou é alguém que goste de teatro. E ela é representada sempre as duas máscaras, a tragédia, que é triste, e a comédia, que é feliz. E as duas juntas formam o drama, ok? Então essa é a máscara do teatro, é as características, tanto do drama como da tragédia, né? Como da comédia e da tragédia, e os dois juntos formando o drama.
tá? Por isso que ela é o símbolo universal do teatro, ok? Então não é à toa que a gente vê essas duas máscaras, tá? E o local escolhido e realizado para ter as apresentações eram os grandes teatros gregos. Então os gregos sentiram a necessidade de criar espaços para apresentar suas tragédias e comédias e dramas, né? E assim construíram os primeiros teatros. Aliás, a palavra grega teatro significa lugar de onde se vê. Esses locais ficavam ao ar livre e eram construídos aproveitando a estrutura dos morros. Por isso que você vê assim como uma escada, olha. Parece uma arquibancada de campo de futebol, né? Olha, de estádio. Essa estrutura para quem está de perto ver e quem está de longe também ver, ok? E semicirculares. Então a gente vê aqui como uma ferradura, ó, um semicírculo, ok? A peça acontecia na parte mais baixa. Então era nesse centro, nessa areia aqui embaixo, ó, que acontecia a peça, tá? Enquanto o público se distribuía nas arquibancadas para assistir. Esse teatro, propriamente dito, foi construído por volta do ano de 350 a.C. É o Teatro Epidauros, que fica na Grécia. Ele comportava 14 mil pessoas. Assim como ele, outros teatros antigos existem até hoje e recebem visitantes e novas apresentações. Existem teatros que funcionam ainda com novas apresentações, tá? E eles eram assim, ó, os teatros. Então tinha aí o semicírculo com a arquibancada em formato de ferradura, tá? E tínhamos aqui a parte do chão, aonde ficava o coro, ok? O coro, olha, eu vou aproximar. Então era onde ficava o coro, que era a orquestra, tá? Aí na frente tinha uma estrutura em forma aqui, ó, de construção grega, com as colunas, com as colunas dóricas, jônicas e coríntias, que nós já vimos, né? Uma estrutura. Aqui atrás era onde os atores ficavam para poder se arrumar, porém eles se apresentavam nesse palco próximo ao coro, tá? Então é o proskenion, onde os atores ficavam, ok? E essa estrutura era o teatro grego. Gente, às vezes o teatro, uma peça de teatro durava semana inteira e as pessoas ficavam o dia inteiro assistindo a peça. Você conseguiria? Eu não sei. Acho que ficaria um pouco cansativo, né? Então a orquestra, que é o coro, entrava pelas laterais, do palco e se instalava na orquestra, espaço circular onde o grupo cantava e dançava. Então, o nome dessa parte no chão era a orquestra, onde o coro ficava, ok? Os atores, que estão aqui, ó, o número de atores nas tragédias variava de 1 a 3, e nas comédias podia chegar a 5. No entanto, cada ator podia representar vários personagens, trocando de máscaras. Um detalhe, as mulheres não podiam se apresentar, elas eram representadas por máscaras que lembravam as mulheres, então, por máscaras femininas, ok? E a máscara ela tem essa boca aberta, que você vê aqui, ó, para poder fazer o som ficar mais alto, tá? A gente vai ver isso daí daqui a pouco. Então, o proskenion era o palco onde os atores representavam a peça, localizado entre a orquestra, que é a parte do chão, tá? E a cena, ou skene em grego, que é a cabana, tá? Skene é essa parte aqui da cabana. Imagina o fundo de um teatro e o palco. Então seria mais ou menos isso, fundo do teatro, né? E aqui o palco. Seria mais ou menos isso, tá? Esta última podia ser coberta com painéis que compunham o cenário, além de servirem de camarim. Ainda hoje usa-se a palavra proscênio para denominar o espaço logo à frente do cenário, tá? O coro, em geral, contava com cerca de 15 membros nas tragédias e 24 nas comédias. O cornifeu
era o líder do coro e podia falar individualmente. Então tinha aí o coro com 15 ou 24 pessoas, ok? Então esse era o teatro grego. Aí nós temos aqui as máscaras, olha. As máscaras que eles todos apresentavam teatro com máscaras. Afinal de contas, eles estavam apresentando heróis e deuses. Então não podia ter o rosto das pessoas. Como que eles iam apresentar, né? Então alguns teatros comportavam um público de mais de 10 mil espectadores. Para chamar a atenção das pessoas, sentada nos lugares mais distantes, os atores usavam grandes túnicas, então roupas grandes, máscaras e que ampliavam o volume da voz, e calçados consolados de até 20 centímetros. Então eles ficavam muito altos, imagina, 20 centímetros, tá? E aí as máscaras feitas de pedra, elas ampliavam a voz. Então eles conseguiam, imagina quando você coloca a mão assim, ó, na frente da sua boca, a sua voz, ela amplia um pouco, tá? Então era isso que eles faziam com a máscara. Gradualmente, os gregos enriqueceram o visual das peças com outros elementos, como painéis com pinturas representando os locais onde se passava a história, e até uma espécie de guindaste, usado para que atores, representando deuses, surgissem do céu e fossem baixados à terra. Então eles eram trazidos de cima para baixo ou de baixo para cima, como nenhum guindaste. Imagina, gente, antes de Cristo, né? É muito legal. Então eles apresentavam desta forma, vestidos, né, com a máscara para representar o deus que eles, ou o herói que eles estavam falando, ok? E aqui eu tenho algumas fotos dá para ver que sou eu. Eu estive em um teatro grego, porém na Itália, então é um teatro o que eles dizem romano, mas toda a característica, toda a característica de um teatro grego, tá? Então ela é ao ar livre, tem aqui a orquestra e somente a parte, né, da estrutura, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu diminuir para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Essa parte do skene aqui, ó, que é essa casinha, né, que não existe mais, assim como nessa foto, aqui também não existe mais. Só ficou essa parte de pedra, que seria o palco aqui em cima, olha. Então aqui em cima era o palco e aqui ficava o skene, tá? Porém a arquibancada tá lá intacta, você consegue sentar, subir, né? Eu fiquei maravilhada, fiquei muito emocionada realmente de estar ali num teatro desse. Me diverti muito, subi, desci, fingi que estava me apresentando. Foi realmente bem bacana. Então tinha algumas pessoas passando por ali e eu quis representar para vocês a distância. Esse não era muito grande como os gregos, né? Os dos gregos eram bem maiores, mas ele ainda preserva aí algumas características. Então temos aí a arquibancada original, a orquestra, né? E o skene só a base dele, do que ele era, né? Antigamente. Esse teatro, ele fica na cidade de Verona. Então aqui está o teatro, né, mostrando aí todas as suas bases. Estão vendo? Ele era um teatro pequeno, porém ele era um teatro importante para o período, tá? Aqui é a cidade de Verona, aquela cidade do Romeu e Julieta, né? Então aqui é a cidade de Verona e o teatro fica bem na beiradinha aqui, bem na borda do rio, ok? E é um lugar de visitação, é um lugar arqueológico, turístico, e que tem todas as suas qualidades aqui, todas as suas características preservadas por ser um sítio arqueológico, ok? Então, toda a parte dele aqui histórica está preservada. Beleza? E, então, foi muito interessante para mim realmente visitar um local desse que é tão importante, né, para minha matéria e tão importante para o mundo do teatro. E eu estava com uma pessoa, né, meu primo Nelson, que é apaixonado por teatro, é ator de teatro. Então, para ele estar aqui num lugar onde iniciou, né, o teatro, onde os primeiros teatros aconteciam, foi algo realmente emocionante, foi algo realmente muito especial. E para mim também, porque faz parte da história, né, do mundo, e você saber
como é que eles faziam isso. E é muito interessante porque a gente fez o teste, né? Ele estava lá embaixo e eu estava aqui em cima. E ele tentava se comunicar comigo e eu conseguia ouvir o que ele estava falando. Então, realmente tem muitos mistérios aí que a gente não consegue desvendar, mas deveria ser realmente muito interessante. E a gente descobriu que uma vez ou duas vezes no ano as pessoas se apresentam aí nesse teatro, né? Então, o Teatro de Verona, as pessoas se apresentam nele e realizam espetáculos teatrais aqui, de dança, de música. Isso aqui fica tudo iluminado, tem até umas imagens holográficas demonstrando como era o teatro, né, antigamente, e aí enche aqui essa arquibancada e as pessoas assistem um teatro, muitas vezes até representando as primeiras tragédias e as primeiras comédias. Então é algo assim bem bacana mesmo, e a gente tem que agradecer aos gregos, a cultura deles, a essa forma, né, que eles tinham de conduzir as coisas, porque trouxe para a gente tantas coisas interessantes, histórias de heróis, histórias de monstros interessantíssimos, deuses, né, que fazem com que a gente sonhe, pense, e muitas pessoas até acreditam mesmo na existência deles. E o teatro, né, que é tão presente na nossa vida, faz parte no nosso século, do nosso período, é uma profissão muito importante nos dias de hoje. O ator, principalmente, para quem gosta não só do teatro, mas de série, de TV, de filmes, né, são atores. Todos eles vieram lá de Baco, de Dionísio, da história de Téspis, né, representando esse deus. Então a gente tem que agradecer muito a essa cultura maravilhosa que nos traz tantas coisas legais. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado, sobre conhecer um pouquinho aí sobre a cultura grega. E a gente se vê na próxima aula. Então um beijão e até mais.